Nesse vídeo eu vou mostrar como criar um agente de IA com o RAG usando o N8N e o Supabase como banco de dados vetorial. O RAG, para quem não sabe, é uma forma da gente adicionar mais contexto, dar mais informações para a inteligência artificial para gerar nossas respostas. Então, com a RAG a gente faz isso através de bancos de dados vetoriais. O vetor em si, ele é um formato de dado que a inteligência artificial, o modelo de linguagem, ele consegue fazer buscas semânticas. Então, ele faz buscas através de aproximação. Então, se você digita, faz uma pergunta ali, ele vai buscar naquele banco de dados que todo o dado ali ele está formatado em formato de vetor e o modelo de linguagem ele vai conseguir fazer buscas aproximadas. Então, se você errar alguma letra ou falar alguma coisa que não necessariamente é o que está salvo, ele vai conseguir fazer essa busca aproximada e trazer os melhores resultados para você. Um serviço que a gente geralmente usa é o N8N. Então, com o N8N, a gente consegue criar o nosso banco de dados e criar uma tabela no banco de dados para salvar dados em formato de vetor. Então, essa é uma das formas. A gente deixa o nosso dado salvo lá no formato de vetor e na hora que o nosso agente precisar consultar essa base, ele vai consultar lá em formato de vetor e vai trazer para a gente os resultados aproximados e gerar melhores respostas para a gente, né, o nosso agente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, vou falar sobre esse fluxo aqui que está na tela. Então, nesse fluxo eu separei ele em duas funções aqui. Uma função que a gente consegue pegar os arquivos do Google Drive, transformar ele em vetor e salvar lá no nosso banco de dados vetorial lá no Supabase. E a segunda função aqui é nosso agente em si, que ele não está integrado com nada, está integrado com o chat aqui do N8N mesmo. E com esse chat aqui a gente consegue testar e ver se está respondendo de acordo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo sobre inteligência artificial, sobre desenvolvimento de agentes de IA, considere se inscrever no canal aí, já vai deixando o like, beleza? Então bora lá pro fluxo. Então primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a parte de enviar os dados do Google Drive para o Supabase. A gente tem aqui dois triggers, que é um trigger de file created e um de file updated. Então configurei aqui minha credencial do Google Drive. Toda vez que algum arquivo for criado ou editado dentro de uma pasta específica que eu configurei, ele vai pegar esse arquivo. Ele vai deletar todas as entradas no meu banco de dados relacionadas àquele arquivo, vai baixar o arquivo, vai extrair o texto dele e vai mandar de volta lá para o banco de dados vetorial. Então, como ele apaga tudo que está antigo lá, todas as informações do arquivo vão estar sempre atualizadas. E aí, qual que é a lógica aqui que o nó do Supabase aqui ele faz para a gente meio que automaticamente, mas é importante a gente entender. Quando a gente chama esse nó aqui do Supabase de Embedding Document, o que ele faz? Ele vai receber um arquivo, um texto, na verdade, né? Ele vai receber o texto do meu arquivo. Por exemplo, eu criei um arquivo aqui para mostrar. Ele vai simular aqui uma base de conhecimento de uma empresa. Um arquivo Google Docs aqui, beleza? E aí, ele vai receber todo o texto daquele Google Docs. Toda vez que eu atualizar ele ou criar, ele vai executar essa chamada aqui. E vai chegar aqui no Supabase. O que o Supabase vai fazer? Ele vai pegar todo o texto do meu arquivo e vai transformar ele em vetor. Então a gente tem essa API, esse modelo da OpenAI aqui que faz embeddings. Então a gente vai embedar o texto. E depois que ele fizer o embedding no texto, o embedding é o vetor, né? O formato de vetor. Vai transformar ele em vetor. Ele manda para esse data loader e o data loader a gente consegue selecionar o tipo de splitter, porque a gente não vai salvar todo o documento junto. Esse documento ele tem que ser dividido, porque imagine que esse documento aqui é um documento de 1.000 páginas ou de 500 páginas. A gente não vai carregar as 500 páginas toda vez que o agente for responder um prompt. Então, a gente divide ele em chunks. Então, nesse caso aqui está configurado um chunk size de 1.000 e um chunk overlap de 100. Eu estou testando ainda para ver qual que é o melhor aqui, mas por enquanto eu estou usando assim. Então, em vez de eu, vamos supor que meu arquivo todo tem, sei lá, 100.000 caracteres.
ele vai dividir esses 100 mil caracteres em 100 chunks de 1000. E cada chunk ele vai ter um overlap. Então eu terminei o primeiro chunk no caractere 100. O próximo, em vez de eu começar no 100, ele vai começar no 90 e vai pegar no 90 para frente, para sempre ter um overlap ali. Porque às vezes a informação tá em um chunk e não tá no outro, então ele consegue trazer os dois ali na hora de trazer a resposta. Beleza? Se ficou meio confuso, deixa nos comentários aí que eu vou responder todo mundo, tá? Já vai deixando o like aí também, beleza? Então, com esse nó aqui, você tem que selecionar aqui o Supabase, Operation Mode, Insert Documents. Você seleciona o nome da sua tabela. O embed em batch size, esse aqui tá por padrão, 200. Eu deixei por padrão. E o query name é o match documents. Uma coisa importante também que eu tenho que falar é sobre como criar sua tabela lá no Supabase. Esse link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo também. Ele é a documentação do. É um exemplo que tem aqui no Supabase. Você fazer uma implementação usando a Vector Store do Supabase no LangChain. Então ele mostra aqui como você criar uma tabela de documentos e ele já dá toda a estrutura aqui para você. Então, o que eu fiz aqui, né, no meu setup? Eu copiei esse código SQL aqui, criei essa função do Postgres e criei essa tabela aqui. Aqui no meu Supabase. Então, o meu banco de dados está aqui criado. E um exemplo aqui para vocês, aqui na minha base de conhecimento, tem um FAQ simples aqui, é tudo exemplo. E aí um exemplo, ele dividiu aqui em 3 chunks. Aí no primeiro chunk, você pode ver que ele termina com a frase como funciona a energia solar, que seria essa aqui, ó, como funciona a energia solar. No próximo chunk, ele vai repetir a primeira frase do chunk anterior, que aí ele fica sempre interligado, né? E continuar. E aí o próximo ele vai terminar, continua funcionando. Aí aqui ele também pega a última frase do último chunk, concatena aqui e continua o próximo conteúdo. Beleza? Então isso é aquele overlap que a gente configurou aqui, né? No text splitter. Então, beleza, é assim que você configura o fluxo para você salvar os arquivos no seu banco de dados vetorial. Beleza? Então é isso. Meu banco de dados ali já está populado com esse meu arquivo aqui do Google Docs. E você, quando for criar é, sua tabela aí, você vem nessa documentação aqui que ele já dá um exemplo bom aqui para você. Eu me baseei nele. Beleza? E aqui no agente, um agente padrão aqui, com um modelo da OpenAI, uma memória simples. E aí aqui você tem que criar uma tool. E aqui em tool você seleciona a Supabase Vector Store. Então selecionei aqui Supabase Vector Store, coloquei a minha credencial. Eu dei um nome para minha Vector Store, coloquei como base de conhecimento. Aí você dá uma descrição simples, ó, essa Vector Store aqui tem a base de conhecimento da empresa. Acesse ela toda vez que você precisar responder alguma dúvida. E aí, toda pergunta que fizer, o modelo, o ATU aqui no caso, né? Ela vai pegar a pergunta que foi feita, transformar em embedding, vai pegar o embedding e comparar com o embedding que está salvo aqui no banco. E aí, o que mais se aproximar, o embedding é isso aqui, ó, o vetor. Pode ver que é só número, nem abriu aqui, 10 mil caracteres. Então ele vai pegar, comparar, matematicamente lá ele vai comparar, vai trazer os aproximados. Aqui eu coloquei um limite de 4. Então entra naquela lógica lá, se tem um arquivo de 1000 linhas, 2000 linhas, 2000 páginas, ele não vai trazer tudo. Você vai ter um limite, só vai ter as informações relevantes aqui. E aí o modelo vai pegar todo esse contexto e te responder, beleza? Então é basicamente isso. Eu vou testar o fluxo aqui com vocês, pra vocês verem funcionando. Esse fluxo aqui, ele é um exemplo de um chatbot de atendimento para empresa de energia solar. Então vamos ver, vou mandar um oi. Beleza, perguntou meu nome. Meu nome é Thiago. Isso aí eu configurei para ele perguntar o nome e tudo. E aí agora eu vou fazer uma pergunta que tem na base de conhecimento dele, que é
Vou mostrar aqui para vocês a base. Ele está perguntando aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Quanto posso economizar com a energia solar? Aí a resposta: a economia pode chegar até 95% na conta de luz, dependendo do seu consumo. Aí eu vou perguntar isso com outras palavras para vocês verem também essa questão da busca aproximada. Aí eu perguntei aqui: qual economia eu posso ter se instalar energia solar na minha piscina? Repara que não estou falando com as palavras exatamente iguais. Então aqui está falando quanto eu posso economizar. Vamos ver o que ele vai responder para a gente. Eu perguntei qual economia. É a mesma pergunta, só que com palavras diferentes. Então ele consegue fazer essa busca semântica por aproximação. Aí repara que nos logs, ó, que ele foi na memória, voltou no modelo, aí foi na Vector Store, Supabase, e trouxe o resultado. Então, ele respondeu exatamente o que está lá no documento. A instalação pode proporcionar uma economia de até 95% na conta de luz. Beleza? Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Então, isso aqui é uma maneira de você adicionar mais contexto nos seus agentes. E aqui é a maneira que eu uso, que eu estou usando agora, para popular o meu banco de dados vetorial. Então você configura lá sua credencial do Google Drive e coloca um trigger aqui para ficar escutando toda alteração que tiver numa pasta específica lá. É, ele vai pegar o conteúdo dos documentos da pasta ali, pode ser documento de texto, documento de Excel. Ele vai pegar, extrair o texto dele e jogar lá para o banco de dados automaticamente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado aí, espero que tenha gostado. Se gostou, se chegou até aqui, deixa o seu like aí. Fortalece o canal aí, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo, quiser receber mais conteúdos como esse relacionado a agentes de IA, desenvolvimento de bots, de atendimento, integração com o WhatsApp, beleza? Eu tô falando mais disso agora aqui no canal. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. E não ficou com dúvida também, deixa nos comentários aí sua opinião, se esse vídeo te ajudou, se você gostou, beleza? Vou responder todo mundo aí. Valeu!